nos diz o texto, e ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços, e Jacó rasgou as suas vestes, colocou o pano de saco sobre os seus lombos, lamentou por seu filho durante muitos dias. Vamos ao capítulo de número 45, leremos a partir do verso 25 ao verso 28, que nos diz: e eles subiram, saíram do Egito, vieram à terra de Canaã, até Jacó seu pai, e lhe contaram dizendo: José ainda está vivo, ele é governador sobre toda a terra do Egito. O coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles, e eles lhes contaram todas as palavras de José que lhes havia dito. E quando ele viu as carroças que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. Verso 28, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Amém? Tome seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Peça alguns minutos da sua atenção. Quero ser breve, objetivo naquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Meus irmãos, estamos diante do livro do Gênesis. Quando abrimos a Bíblia no livro do Gênesis para ler aquilo que está escrito, para meditar na palavra que foi entregue a Moisés, nós entendemos primeiramente que Deus deu graça, que Deus deu sabedoria, capacitação para Moisés escrever aquilo que Deus lhe entregou, aquilo que Deus lhe confiou. É bem verdade que nós lemos esse texto, ficamos surpreendidos pela tamanha estrutura, e é bem verdade que nós lemos Gênesis, mas até Deuteronômio é aquilo que Deus entregou para Moisés, é aquilo que nós conhecemos como Pentateuco, que os judeus conhecem, que sabem, que o julgam como Torá. Mas lendo esse texto, nós entendemos que Deus deu graça para Moisés escrever, para Moisés explicar o texto, para Moisés trazer a explicação da mensagem, aquilo que está escrito. Preciso dizer que o Pentateuco é a base de tudo aquilo que nós conhecemos, sabemos sobre Deus e sobre também a sua criação. Os primeiros versos do capítulo 1 nos diz que no princípio criou Deus os céus e também a terra. A primeira coisa que Deus criou não foi os céus, a primeira coisa que Deus criou não foi a terra, a primeira coisa que Deus criou foi o princípio. O princípio é uma lacuna na eternidade. Apocalipse 22, verso 13 nos diz que Ele é o princípio, Ele é o final, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é também considerado o último. Então perceba que eternidade não são dias após dias, eternidade não são semanas após semanas, isso se chama tempo. Eternidade não tem começo, eternidade não tem meio, eternidade não tem final. Eternidade é uma lacuna no tempo. Então eu quero que a princípio desta mensagem entendamos que é na eternidade que Deus criou o princípio, e no princípio criou Deus os céus e também a terra. Quando nós estamos diante desse livro, demoraríamos muitos anos, muito tempo, para entender e decifrar aquilo que Moisés passa no texto.
Eu preciso dizer que o Gênesis não é um princípio da ciência, um conceito de cientistas que querem trazer a explicação da humanidade e de toda a existência. Eu quero dizer que o Gênesis é a palavra revelada, é aquilo que Deus entregou a Moisés. Moisés é quem se esforça no texto para explicar e trazer aquilo que Deus havia lhe entregado. Mas eu preciso dizer que Deus não precisa explicar nada para ninguém. Ele apenas disse: haja e ouve. Ele apenas disse: aconteça. E aquilo que não existia veio à existência através da sua palavra. Quando nós lemos o Gênesis, entendemos que o Gênesis é o livro do princípio. Eu preciso dizer que tudo começa em Gênesis. Em Gênesis é conhecido como o livro do gatilho da história, porque a partir de Êxodo a história continua, mas a história se inicia no Gênesis. É no Gênesis aonde está a primeira queda do homem, é no Gênesis aonde está a primeira palavra sacerdote, é no Gênesis aonde nós encontramos a história do desenvolvimento da humanidade. Até mesmo quando nós lemos Gênesis capítulo 11 e nós entendemos da onde veio os idiomas e os dialetos, quando a humanidade estava na torre de Babel, guiada por um homem chamado Nimrod, Deus traz a existência de idiomas e dialetos. Preciso dizer que no Gênesis também está a iniciativa, o princípio da origem do sistema sacrificial, porque quando Adão e Eva pecam, um animal morre, e eles estavam nus, envergonhados duas vezes. Eles estavam nus fisicamente, eles estavam nus espiritualmente, mas Deus, com aquele animal morto, pega a sua pele, transforma em uma veste, entrega para Adão, entrega para Eva, tampando a sua vergonha. Aliás, na verdade, esse é um protótipo de Cristo, que morreu na cruz do Calvário e nos vestiu com a sua graça e cobriu a nossa vergonha. Quando nós olhamos no Gênesis, também vemos a primeira indicativa da redenção da humanidade. Quando Deus olha na cara da serpente, diz para ela: após a queda do homem, da semente da mulher virá você ferirá o calcanhar, mas esta semente irá esmagar a sua cabeça. Quando nós lemos o texto, a princípio desta mensagem, entendemos que Moisés se esforça para nos trazer a explicação daquilo que Deus lhe revela. Mas sabe o que me deixa mais impressionado no texto? É que Gênesis tem 50 capítulos, Deus separa 14 a partir do 37 para contar a história de um jovem. Gênesis tem 50, mas Deus separa 14 para contar a história de alguém chamado José, de um moço chamado José, de um jovem chamado José. Se Deus separa 14 capítulos para falar de um moço, para falar da história de um rapaz, nós temos muito a aprender com a sua vida. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a estrutura, para a história da vida de José, nós podemos dividir a sua vida em 3 períodos, sendo o primeiro de 0 a 17 anos de idade. O seu pai Jacó, junto com os seus filhos, eles vivem na terra de Canaã, e José é o 11º filho de Jacó com Raquel, a mulher em que ele verdadeiramente amava. Nos diz o texto, capítulo 37, verso 3, que José era amado do seu pai, porque ele era filho da sua velhice. Também José não era apenas filho, José era leal, José era amigo do seu pai. Não era apenas um filho, mas um filho debaixo do seu teto, mais um filho que sentava na sua mesa, mais um filho que estava no seu rol familiar. Mas José era um amigo, José era um companheiro de seu pai, José era aquele que vigiava os seus irmãos, trazia informações para o seu pai de tudo aquilo que os seus irmãos faziam, se era uma notícia boa ou se era uma
uma notícia ruim, José trazia para o seu pai, e Jacó ouvia ele e lhe considerava como alguém confiável, como alguém prestativo, como alguém importante dentro da sua casa. Quando nós olhamos o texto, nós vemos que ele recebe uma túnica do seu pai, uma túnica diferente, uma túnica de diversas cores, e isso vai trazer uma incomodação dentro da sua casa. Nós vemos no capítulo 37 que José, ele recebe 2 presentes. O primeiro presente é do pai da terra, Jacó lhe entrega uma túnica, algo material. O segundo presente, ele recebe visões do pai do céu, ele recebe sonhos do pai do céu. Numa noite qualquer, José dorme, ele não pediu sonhos, ele não pediu uma experiência divina, ele apenas dormiu. Ele sonhou que ele estava amarrando feixes no campo, e os seus irmãos também estavam amarrando feixes no campo, mas havia uma estranheza no sonho, porque o seu feixe estava de pé, e os feixes dos seus irmãos estavam se reverenciando ao feixe dele. Ele, emocionado, com 17 anos da idade, ele acorda querendo expor a ideia, expor o sonho na sua inocência. Os seus irmãos estão olhando para ele dizendo: você vai dizer que nós se curvaremos a você? Isso não vai acontecer. Outra vez ele sonha com o sol e a lua e 11 estrelas que estão o reverenciando. Ele acorda emocionado, acorda inocente, querendo expor a ideia, a experiência que ele viveu durante a noite. O seu pai Jacó lhe ouve, mas os seus irmãos estão lhe julgando, dizendo: nós não iremos se curvar a você. Essa ideia é fruto da sua imaginação. A primeira iniciativa da mensagem nesta noite é que eu quero trazer para a igreja que José não dormiu de barriga cheia. Aquilo não era um surto psicótico durante a noite, era Deus entregando para ele uma chamada, era Deus entregando para ele uma promessa, era Deus entregando para ele uma visão que revelava o seu futuro. Mas no segundo período da sua vida, Jacó olha para José e diz para ele: vai até Siquém, os seus irmãos estão lá, vai até Siquém e olha, observa como eles estão, e observa como está o rebanho. Ele vai até Siquém, não os encontrando agora, ele vai até Dotã. Em Dotã encontra os seus irmãos apacentando ovelhas, mas quando ele está se aproximando, os seus irmãos estão dizendo: lá vem aquele que sonha, lá vem aquele que imagina as coisas na sua cabeça. Alguém diz: vamos matá-lo, vamos acabar com a sua vida. Rúben, querendo livrá-lo, diz: não mata, apenas lança num poço. A Bíblia diz que quando José se aproxima, a primeira coisa que fazem, removem a sua túnica, o lançam dentro de um poço. A Bíblia diz duas características daquele poço: era um poço vazio e era um poço que não tinha água. Ele é lançado naquele poço, os seus irmãos se assentam para comer pão, mas vem uma carruagem de ismaelitas vindo de Gileade, e alguém vai ter a ideia, chamado Judá, vai dizer: por que nós não vendemos o nosso irmão, para que o seu sangue não esteja na nossa mão? Eles vão concordar, e a ideia parecia boa. Eles vão vender por 20 moedas de prata, 20 moedas de prata, preço de um escravo aleijado. A ideia aqui não era lucrar em cima dele, a ideia aqui não era ganhar dinheiro em cima dele, a ideia aqui é essa: paga com aquilo que você tem no bolso, mas leva ele embora. Não quero mais olhar no seu rosto, não quero mais ouvir a sua voz, não quero mais ele na mesa da nossa casa. A ideia não é lucrar em cima de José, a ideia é vender ele por qualquer preço, tirar ele de perto, tirar ele do rol familiar, tirar ele de perto da sua casa, da sua família. E nós percebemos que Deus está trabalhando. Ele é levado para o Egito, e os ismaelitas vão vender José para Potifar, o capitão da guarda, o chefe capitão do Egito, alguém que era auxiliar
auxiliar e confiável de Faraó. Nós temos, meus irmãos, no texto que Potifar vai o comprar, e agora José, um menino de 17 anos, está dentro da sua casa, mas nos diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Aonde ele colocava as plantas dos seus pés, prosperava, a ponto de Potifar chegar a um momento dele não saber mais o que ele tinha, nem mais saber aquilo que ele possuía, porque José cuidava daquilo que ele tinha dentro de casa e cuidava daquilo que ele tinha fora de casa. Os negócios vão vêm, porque aonde José colocava a mão, prosperava, aonde José colocava os pés, prosperava. Mas num dia qualquer, a mulher de Potifar está o chamando para se deitar com ela. Ela, percebendo que ela estava sozinha em casa, os trabalhadores não estavam lá, ela pega agora a roupa de José, porque José fugiu, e ela vai anunciar dizendo: ele tentou se deitar comigo, ele é lançado para a prisão, ele é agora acusado de um crime hediondo, de algo que ele não fez. Quando ele desce para a prisão, o dom de Deus desce dentro com ele naquela cela. Ele desce para aquela prisão, e tem dois homens batendo a cabeça, um homem conhecido como padeiro, o outro conhecido como copeiro. Mas olha o trabalhar de Deus. Ele estava na casa de Potifar, aonde ele colocava as mãos, prosperava. Quando ele desce para a cadeia, parece que a cadeia começou a prosperar também. Aonde José colocava as mãos, prosperava, fluía, algo acontecia. O chefe da cela, o chefe da prisão, olha para José e diz: cuida da cela, cuida do prisioneiro. Parece que tudo que você coloca as mãos prospera. Aí parece que nós estamos vendo dois homens naquela cela que estão batendo a cabeça, mas José desceu, prisioneiro, mas tinha chamada, prisioneiro, mas tinha unção na cabeça, prisioneiro, mas tinha o dom revelado de Deus. Ele interpreta o sonho do padeiro, interpreta o sonho do copeiro. 3 dias se passa, o copeiro é liberto. 3 dias se passa, o padeiro é enforcado e as aves estão comendo a sua carne. Mas nós olhamos no texto que 2 anos se passa, o copeiro não lembra quem era José, o copeiro se esqueceu daquilo que ele fez pela sua vida. Mas Jacó acordou batendo a cabeça, porque sonhou com 7 vacas gordas que foram comidas por 7 vacas magras. Ele acordou assustado, porque ele sonhou com 7 espigas boas que foram agora devoradas por 7 espigas ruins e maltratadas, miúdas, queimadas. Ele acorda e não há astrólogo que interpreta, não há mago que interpreta, não há magistrado que interpreta. O copeiro lembrou e disse: eu conheço alguém que resolveu o meu problema, ele vai resolver o seu problema. Quando eu estou sentindo graça para pregar, quando ele sai da cela, eu preciso dizer que ele recebeu uma palavra dizendo: Faraó o chama. Ele toma um banho, se barbeia, troca de roupa. Dormiu presidiário, acordou ministro da fazenda. Dormiu presidiário, mas acordou governador do Egito. Ele se assenta no trono, agora o governo está sobre as suas mãos. Sabe o que me deixa assustado? Sabe o que me deixa impressionado? Quando ele estava na sua casa, prosperava, seus irmãos o invejavam, o venderam, lançaram para o Egito. No Egito, na casa de Potifar, prosperou. Quando ele é mandado para a prisão prospera. Quando ele é levantado ao trono, o Egito prospera. Independente do lugar em que ele esteja, a prosperidade de Deus está sobre a sua vida. Eu sinto graça para pregar para alguém que pode levantar uma das suas mãos ao céu para receber esta palavra. Eu não sei qual das 4 fases você está. Se estiver em casa, Deus dá uma prosperidade. Se estiver na prisão, Deus tem algo preparado para você. Se você estiver na prisão ou na casa de Potifar, Deus tem algo para você. Se você estiver no trono, Deus tem algo preparado para você.
Será que o diabo não percebeu? Independente do lugar que você atue, as mãos de Deus estará sobre você, as mãos de Deus estará sobre a sua casa. Eu quero dar 10 segundos para você glorificar a Deus por esta palavra. Alassúria darabagarraçu. Aquilo que José interpretou no sonho acontece, porque 7 anos de bonança vem, eles ajuntam trigo, ajuntam alimento, mas outros 7 anos agora, aonde vai trazer falência, aonde vai tirar a prosperidade, vai chegar, mas eles estavam preparados, porque José estava sentado no trono. Percebe que tudo Deus tem um propósito. Antes de Deus permitir ele ser vendido, Deus já sabia, haverá 14 anos pela frente. Eu preciso levantar José, eu preciso fazer alguma coisa para que ele venha chegar no trono. Mas os seus irmãos vêm de Canaã até o Egito para comprar comida. A história se desenrola e chega um certo momento que José olha para os seus irmãos e diz para eles: não se sintam culpados pelo tribunal da vossa consciência. Foi Deus quem me trouxe para cá, foi o Senhor quem me trouxe para cá. Será que você não percebeu? O poço foi o aeroporto, a venda foi a compra da passagem para viver a promessa daquilo que Deus tinha no Egito. O poço foi um processo, a venda foi um processo, a prisão foi um processo, a casa de Potifar foi um processo, mas o trono é o ápice da promessa. O trono é aquilo que Deus tinha para ele viver. Assim diz o Senhor Deus para alguém: você está vivendo um processo, mas há um trono preparado para a sua casa. Você está vivendo um processo, mas há um trono preparado para a sua vida. Então, se você acredita, glorifica a Deus por esta palavra. Diga: Deus não perdeu o controle. Diga com convicção: Deus não perdeu o controle. Mais 3 revelações que eu trago aqui sobre José para encerrar. A primeira revelação que eu tenho, meus irmãos, nesta noite sobre esta palavra é que nós vemos que José recebe uma túnica, que José recebe uma palavra de Deus, que José recebe visões, que José recebe sonhos. Em nenhum momento nós vemos José pedindo túnica de seu pai. Em nenhum momento eu vejo José pedindo visões de Deus, pedindo sonhos de Deus. Ele apenas recebe, ele apenas é contemplado, ele apenas é recebido com a túnica e é recebido com as visões. Ele recebe a túnica, ele recebe os sonhos, ele não pede. Eu não vejo José dobrando os seus joelhos e pedindo a Deus: revela para mim nesta noite, eu quero ouvir a sua palavra, mostra-me para mim em sonhos aquilo que o Senhor tem para o meu futuro. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus invadindo um quarto escuro, olhando para José e dizendo: não foi você que sonhou comigo, foi eu quem sonhei com você. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Não foi você que se escolheu, foi eu que escolhi te chamar. Assim diz o Senhor para você nesta noite: não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Esta promessa foi o Pai quem deu, esta chamada foi o Pai quem deu, esta lágrima no rosto foi o Pai quem deu, a roupa que você veste foi o Pai quem deu, aquilo que você possui foi o Pai quem deu, aquilo que você tem na sua casa foi o Pai quem deu, aquilo que você tem na sua chamada foi o Pai quem deu. Aquilo que Deus entrega, nenhum demônio pode arrancar. Então glorifica a Deus por esta palavra, porque túnicas são tomadas, mas visões não são tomadas. Túnicas são tomadas, mas a promessa não pode ser tomada. Alassuri darabagarrassúria. Quando eles armam o plano, lançam José no poço
eles arrancam aquilo que está externo, não arrancam aquilo que está interno. Eles arrancam aquilo que rasga, aquilo que mancha, aquilo que é vendido, aquilo que é confeccionado pela mão do homem, arrancado pelo lado de fora. Sabe a principal ocasião que trouxe José para o poço? Uma túnica que o vestia do lado de fora, mas também uma promessa que estava com ele do lado de dentro. Quando seus irmãos armam um plano, eles lançaram José no poço, sem túnica, mas com promessa. Quando os irmãos de José arrancam a sua túnica, mas o lançam no poço, eles glorificaram a sua vanglória, dizendo: tiramos a sua túnica, mas esqueceram, a promessa estava com ele no poço. Porque homens tiram aquilo que está por fora, nenhum homem pode tirar aquilo que está por dentro. Homens arrancam as túnicas, as roupas, as vestimentas, os apelidos, pronomes, aquilo que você lança do lado de fora. Mas eu nunca vi um homem arrancando de um homem a promessa que está sobre a sua cabeça, a chamada que está sobre a sua cabeça, a palavra que está sobre a sua cabeça. A palavra que eu tenho para alguém nesta noite é essa: túnicas mancham, promessas não são manchadas. Túnicas são rasgadas, promessas não são rasgadas. Túnicas são tiradas, mas você nesta noite pode estar sem túnica, mas há uma promessa aí, há uma palavra aí, há uma chamada aí, há algo revelado dentro de você. Eu ouço alguém glorificando a Deus por esta palavra. Por 10 segundos feche os teus olhos aonde você estiver e verbalize a Deus uma palavra, verbalize a Ele uma adoração. Eu estou de olho no relógio, mas enquanto você está de olhos fechados, verbalizando a Deus uma oração, uma adoração, um agradecimento, Deus está pairando a sua nuvem da glória sobre a sede do Belém, no campo de Limeira, para renovar a sua força, para renovar a sua fé, para renovar a sua chamada. Então glorifique a Deus. Você veio nesta quinta sem túnica, mas veio vestido com a promessa, veio caminhando com a promessa. O que te trouxe não foi o Uber, o que te trouxe não foi o carro, o que te trouxe não foi a moto, o que te trouxe não foi o passaporte do avião, foi a chamada, foi a promessa. Então glorifica a Deus pela promessa dada. Foi ela quem te trouxe até aqui nesta noite. Terceiro ponto: o vosso, o meu, o nosso adversário vai fazer de tudo para acreditarmos em um falso sinal, assim como Jacó passou por um processo acreditando numa falsa morte, acreditando num falso sinal. Porque os irmãos de José o vendem, mas pegam a sua túnica, mas criam o cenário, criam uma novela, criam uma mentira, manchando a túnica no sangue, entregando para o seu pai. Seu pai está com a túnica na mão, com o cheiro de sangue no nariz, as suas mãos manchadas de sangue, e ele está dizendo: certamente o meu filho foi rasgado por uma fera. Não haverá chance de funeral, não haverá chance de velório, não haverá chance de cortejo. Por muito tempo
tempo ele acredita num falso sinal. Eu não sei o que é que ele fazia com aquela túnica, certamente o guardou como lembrança do seu filho. Todas as vezes que olhava para a túnica, lembrava do amor do filho, lembrava do beijo do filho, lembrava do abraço do filho. Mas quando o tempo passa e você conhece o desenrolar de toda a história, e os irmãos de José estão voltando do Egito com alimentos, agora com carroças, com carruagens, eles estão voltando, trazendo a notícia de José, dizendo: dize para o meu pai que o seu filho ainda está vivo. Os irmãos chegam para o seu pai e eles estão dizendo: o seu filho José não está morto, o seu filho José está vivo. Mas Jacó está dizendo: eu não acredito, porque a túnica está na minha mão, a túnica está manchada de sangue, a túnica está manchada. Eu estou acreditando nesse sinal, a ponto dele não conseguir acreditar na palavra. Mas quando a carruagem chegou, ele não acreditou na palavra, mas ele olhou na carruagem e a Bíblia diz: o espírito de Jacó reviveu. Quando ele olhou aquela carruagem, ele sobe os degraus da carruagem e parece que o seu coração está tremendo. Ele está indo para o Egito, mas quando ele olha para José, ele percebeu, ele passou muito tempo acreditando numa mentira, acreditando num falso sinal, acreditando numa palavra que dizia: o seu filho está morto. Mas agora ele está dizendo: aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi reencontrado, aquele a qual eu perdi a esperança, o meu espírito vivificou. Há uma falsa notícia sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Assim diz Deus para você: o menino está vivo, a menina está viva, a sua casa está viva. Não acredite numa túnica manchada, numa túnica rasgada, é um falso sinal. A chamada, a promessa, a palavra ainda vive, ainda vive, ainda vive, ainda vive. Glorifica a Deus agora. Esta é a sua história. Você trouxe para este culto um falso sinal, mas há uma falsa túnica caindo agora, caindo agora, caindo agora, e há uma palavra se levantando de pé. Posso me colocar eles de pé? Os irmãos de pé, por favor. Alassúria. Eu quero orar por você. Aonde você está, feche os teus olhos. A nuvem da glória de Deus está passeando sobre nós nesta noite, e esta palavra é a sua história. Você passou por muita coisa, não era para você estar aqui, mas a promessa te trouxe. A palavra que Deus revelou a você, foi ela quem te trouxe aqui. Por isso que eu quero lhe convidar a você abrir a sua boca e mostrar para o vosso inimigo que você está vivo. Comece dizendo glória, comece dizendo aleluia, comece dizendo: Deus, obrigado. Eu nunca vi morto falar. Se você está falando, se há alguém falando do seu lado, saiba, morto não fala, vivo fala. Você passou por muita coisa, mas você está vivo, você está vivo, você está vivo, você está vivo, você está vivo. Comece a orar a Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, no encerramento desta palavra eu lhe peço que ela venha entrar como uma flecha sacada da aljava, mirada para o alvo, o coração da sua igreja. Eu lhe peço no nome de Jesus, começa a tocar agora do menor ao maior, através desta palavra, e começa a encher os corações, começa a renovar quem está cansado, renovar o abatido, levantar quem está caído, curar quem está enfermo. Mas que esta palavra possa invadir este lugar agora.
Aonde estiver um coração aberto, Senhor, traga renovo agora. Que o seu Espírito Santo abrace esta vida, abrace esta esposa, abrace este esposo, abrace esta casa. Eu sinto a glória de Deus nesse último minuto. Receba a porção do Espírito agora. Recebe renovo do Espírito agora. Recebe a graça de Deus está presente aqui. É o que eu lhe peço, Senhor. Que esta palavra crave e permaneça. É o que eu lhe peço.